Eh, Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta conferencia internacional. Y primeramente quiero dar una bienvenida aquí a la doctora, la presidenta ejecutiva, doctora Carmen García Dávila, para que inicie de unas bienvenidas aquí al profesor doctor Walter Santos de Araújo, ¿no? Por esta conferencia. Doctora, por la cual pido fuertes palmas, por favor. Buenos días a todos. Siempre es un gusto ver la juventud reunida, ¿no? Y interesada en las temáticas que son importantes para mantener los ecosistemas funcionales, ¿no? Más ahora que estamos en época de cambio climático, donde tenemos que trabajar todos para el mantenimiento de esos maravillosos bosques en pie, ¿no? Entonces, eh, hoy día tenemos la presencia del profesor Walter Santos de Araújo, quien está viniendo, me comenta desde Minas Gerais, ¿no? Una localidad muy hermosa, ¿no? Yo tuve también el gusto de conocer. Entonces, ahí espero que esta tu estancia aquí, Walter, sea muy proveitosa, tanto para Julio como para você. Não seja bem-vindo à nossa instituição e que esta semana, quanto tempo que você vai ficar aqui? 15 dias, sea muito proveitosa em todos os sentidos. Muchas gracias por su presencia y que tengan una feliz conferencia, hagan muchas preguntas, aprendan todo lo que ustedes necesitan saber. Muchas gracias y buen día para ustedes. Muchas gracias, doctora. Entonces, vamos a tener la presentación del profesor doctor Walter Santos de Araújo. El profesor tiene una maestría en Ecología y Evolución en la Universidad Federal de Goiás y doctorado también en Ecología y Evolución por la misma universidad. Él es profesor en el Departamento de Biología General también de la Universidad Estadual de Montes Claros. Actualmente es coordinador del área de biodiversidad y tiene más de 100 artículos publicados en diferentes revistas internacionales. Entonces yo pido fuertes aplausos para el profesor doctor Walter Santos de Araújo que va a iniciar con su conferencia. Gracias. Gracias, Julio. Buenos días a todas y a todos. Es un placer estar aquí en Iquitos. Gostaria de agradecer ao Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana pela oportunidade, especialmente a meu muito grande amigo Julio Miguel Grandes Rios. Eu vou falar em portunhol. Então, voy a hablar con calma para facilitar la comprensión. Cualquier dúvida, Julio Miguel, ayúdame. Bom, entonces yo voy a hablar sobre los efectos de los impactos humanos sobre las redes de interacción insecto-planta en ecosistemas neotropicales. Entonces, essa apresentação vou mostrar como este enfoque nos permite entender melhor não só a diversidade de especies, mas também a diversidade e a estrutura de suas interações, especialmente em contextos de cambio ambiental. Mas, especificamente, eu vou falar sobre a importância do estudo de las interações insecto-planta, os impactos antrópicos sobre as redes insecto-planta e dos estudos de casos que são os efeitos da urbanização sobre as redes insecto-planta em ecossistemas de cerrado, das sabanas em Brasil, e os efeitos do secamento de las veredas ou los aguajales sobre as interações insecto-planta, dos estudos de casos que temos estudado em Brasil.
Bom, plantas e insectos são importantes de serem estudados porque são o principal componente de los ambientes terrestres. Alguns estudos têm apontado que 75% de toda a diversidade de los ecossistemas terrestres são compostos por plantas ou insectos. Então, eles são muito importantes porque são a maioria das espécies. Mas, además disso, insectos e plantas são muito importantes para os ecossistemas porque estão em las bases de las redes tróficas. Então, todos os outros grupos de animais necessitam de insectos e plantas porque estão em la base de las cadeias tróficas. Além disso, insectos e plantas são responsáveis direta ou indiretamente por muitos serviços ecossistêmicos. Então, tem grande importância para a manutenção dos processos ecossistêmicos e para nós outros humanos, para uma série de serviços que são importantes economicamente. Mas como estudar as interações? A forma mais usual que nós outros usamos em Brasil é observar as plantas. Então, ao estudar as interações, o nosso foco é as plantas. Então, nós observamos as plantas em busca dos insectos que estão interagindo, que estão vivendo sobre estas plantas. Então, ao usar esta abordagem, nós podemos quantificar as espécies que estão interagindo e, à medida que conseguimos entender quem está interagindo com quem, podemos quantificar suas interações e saber medir como estão estruturadas as interações. Ao usar esta abordagem, nós outros estamos construindo o que nós chamamos de uma rede complexa de interações, que nada mais é que um conjunto de nodos conectados por enlaces. Em nosso caso, os nodos são as espécies e os enlaces, as interações ecológicas. Quando nós construímos uma rede como esta, nós podemos não só entender o papel de cada um dos nodos e cada uma das espécies, mas como que todas elas, ao mesmo tempo, podem estar interagindo. Então, nós podemos caracterizar redes ecológicas usando distintos índices ecológicos, que nós chamamos de métricas ou descritores topológicos de redes. Aqui, les trago os três principais, que são a conectância, a modularidade e a especialização. Estes três índices são importantes porque nos mostram como que as interações estão estruturadas dentro da rede. Conectância é a proporção de enlaces observados em la relação ao número máximo possível. Então quando olhamos para uma rede como essa, a conectância é o quão enlaçado estão as espécies, os pontos, os nodos dentro da rede. A modularidade é uma medida do grado de organização da rede em módulos ou grupos de espécies que interactuam mais entre si que com o resto. Por exemplo, a medida de subconjuntos ou formação do que nós chamamos de módulos ou compartimentos dentro da rede. E por fim, a especialização, como o próprio nome diz, são medidas do nível de especialização dentro da rede. Essas três medidas são as principais, as mais usuais em estudos de redes ecológicas, existem muitas outras. Então, ao usar a abordagem de redes ecológicas, nós podemos estudar a complexidade das interações. Por exemplo, aqui tem um trabalho do Dr. Julio Miguel Grandes Rios, onde estudou as interações tritróficas entre plantas, insetos agateadores e microhimenópteras em bosques tropicais. Ali, arriba, são as interações em verde das plantas, em naranjado, os insectos agarradores, e em rojo, os parasitoides, né, nos microhimenópteros, em ecossistemas de bosque de terra firme acima e os aguajales abaixo. Então, nós
essa abordagem nos permite ver como que essas diferentes espécies estão interconectadas e, a partir disso, entender a complexidade de suas interações. E isso nós podemos fazer tanto em ecossistemas naturais como em ecossistemas modificados por o homem, os humanos. Nesse mesmo estudo, também do Dr. Julio Miguel, aqui ele avaliou a estrutura de uma rede de insectos herbívoros em Theobroma bicolor, macambo, que é uma planta importante economicamente aqui na região, entendendo como que diferentes espécies de insectos podem interagir com as plantas e, a partir disso, inclusive, entender quais desses insectos podem ser potenciais plagas para o cultivo. Então, em los últimos anos, nós temos vários investigadores discutindo a importância de los impactos humanos sobre as redes de interações. Aqui, nesse capítulo de livro muito famoso do professor Kleber Del Claro, de Brasil, Rodolfo Dizo, de Stanford, eles discutem os impactos da defaunação do antropoceno sobre as interações animal-planta, discutindo que atualmente estamos perdendo não só espécies, mas também muitas interações. A partir disso, temos muitos estudos avaliando diferentes aspectos dos impactos humanos afetando redes e interações ecológicas, como sucessão ecológica, edge effect, efeito de borde, fragmentação, por exemplo, por mudanças, cambios no uso do suelo, e por aí vai. Nesse estudo, nós outros mostramos que alterações de hábitat modificam a estrutura das redes ecológicas. Quando comparamos ambientes que vão de áreas preservadas até ambientes altamente impactados por os seres humanos, nós outros observamos que as redes ecológicas elas mudam bastante em termos de estrutura, saindo de redes muito complexas até redes bem simplificadas. Então, nós outros perdemos não só nodos, não só espécies, mas também muitos enlaces, muitas interações. E como os impactos antrópicos afetam a estrutura das redes de plantas e herbívoros. Esses efeitos podem ser variados, no entanto, esses cambios podem ser principalmente por conta de mudanças em las características do habitat, mudanças em las comunidades vegetais, e isso tudo alterando a estrutura das redes ecológicas. Então, os principais efeitos humanos são a modificação de hábitat e também o câmbio de espécies que estão ocorrendo nesses ambientes. E quando nós olhamos para os ecossistemas tropicais, nós observamos um grande vazio em conhecimento sobre redes de plantas e herbívoros, como mostrado neste estudo de López Carretero e colaboradores de 2018. Percebemos que existe um grande vazio em lo conhecimento de redes ecológicas. É claro que esse estudo é um pouco antigo, mas reflete a necessidade de mais estudos. Então, nós outros estamos tentando, nos últimos anos, preencher essas lacunas, preencher esses vazios. Então, o primeiro estudo de caso que vou trazer é das interações entre insectos e plantas, no que nós chamamos no Brasil de cerrado, mas globalmente é mais conhecido como as savanas brasileiras. Então, as savanas brasileiras são ecossistemas abertos, secos, um clima
tropical sabânico, tropical sazonal, com a precipitação nas chuvas concentradas em um curto tempo. É uma das savanas mais diversas, inclusive, incluso é considerado um hotspot global da conservação. E sabemos, por muitos estudos nas últimas décadas, que as sabanas brasileiras têm uma grande diversidade de interações entre insectos e plantas. Además, em ecossistemas impactados por os seres humanos, como por exemplo as cidades, nós outros temos uma grande transformação desses ecossistemas e muitas vezes esses ecossistemas são enxergados como se diz em espanhol, basuras. Então, existe uma grande quantidade de lixo, basura, e então esses ecossistemas são muito impactados. Então, nós temos estudado os efeitos da urbanização sobre as redes insecto-planta. Então, temos estudado vários sítios, né, diferentes localidades em norte de Minas Gerais, Brasil, onde nós temos tanto ecossistemas de cerrado em ambientes naturais, preservados, e também nesses ecossistemas urbanos, né, impactados por as atividades humanas. Então, o que nós outros temos fazendo é construindo redes ecológicas em áreas de cerrado, desde ambientes urbanos até os ambientes preservados. Numa primeira vista, não se percebe muitas diferenças, mas aqueles índices ecológicos nos ajudam a entender a complexidade das interações. Então, nós outros vamos a campo, delimitamos as áreas, realizamos a coleta dos insectos com batimento guarda-chuva para água entomológica, pegamos os insectos, estamos procurando isto, né? Os insectos interagindo com as plantas, tanto insectos herbívoros de vida livre, que vivem esófagos, né? Que vivem do lado externo das plantas, quanto os endófagos, que vivem no interior dos tecidos vegetais. Então, levamos tudo isso para o laboratório, realizamos os trabalhos de identificação, realizamos o planilhamento dos dados, as análises, então construímos as redes. Nossos resultados mostram que os impactos da urbanização alteram primeiramente a composição das comunidades vegetais, principalmente porque, à medida que nós saímos de vegetações naturais para as áreas urbanas, estamos perdendo algumas espécies mais sensíveis. Então, temos uma grande variação em termos de composição, em que nos ambientes urbanos temos espécies mais tolerantes aos impactos antrópicos, enquanto que nos ambientes preservados, temos as espécies mais sensíveis. Essas alterações em la composição da comunidade vegetal alteram a topologia das redes planta herbívoro, como por exemplo, neste estudo de redes planta indutor de agádias que variam ao largo do gradiente de urbanização. Então, o que nós outros temos mostrado é que, à medida que saímos dos ambientes naturais e vamos para as áreas urbanas, as redes estão sendo simplificadas. Estamos perdendo espécies e perdendo interações. Em termos ecológicos, nós estamos tendo redução no número de espécies, tanto de plantas quanto de insectos, mas também alteração em la topologia das redes, com aumento da conectância e diminuição da modularidade. Em termos ecológicos, isto significa que as redes estão ficando menos especializadas ou mais generalizadas.
Además, nosotros tenemos encontrado que los insectos herbívoros de vida libre também podem responder a estes impactos, principalmente quando insectos de diferentes grupos, como insetos imaduros e adultos, respondem de forma diferente. Então, nesse estudo que nós temos encontrado é que quando olhamos unicamente para os herbívoros de vida livre adultos, basicamente ambientes urbanos e ambientes preservados são similares em termos de diversidade e estrutura das interações. Por outro lado, os insetos imaturos, larvas e ninfas, larvas e ninfas são mais sensíveis e eles mudam muito quando nós comparamos esses diferentes ecossistemas. Además, as redes insectoplanta, elas se tornam menos especializadas em los ambientes urbanos, ou seja, conectância maior e menor modularidade. Um resultado parecido com o observado anteriormente. Então, cambios ecológicos associados à urbanização perpassam por cambios em las comunidades vegetales e modificações em las interações. Então, os cambios em las comunidades vegetales são cambios em la ocorrência de nativas, principalmente porque as espécies mais sensíveis são perdidas. Colonização por espécies exóticas, muito comum nos ambientes urbanos. Alteração em o estado de la vegetação. Isto afeta as redes, principalmente com menos espécies interactuando e maior generalização, menor modularidade. Então, em termos ecológicos, as redes são simplificadas em los ambientes urbanos. Outro estudo de casos são as chamadas em Brasil veredas, aqui em espanhol, né, em Iquitos, os aguajales, que são essas vegetações caracterizadas pela presença do que nós chamamos no Brasil de buriti, que é o aguajal. Isso? Agual. Aguar. Que é esta palmeira muito importante. Então, em Cerrado, que é um ecossistema seco, os aguajales são considerados como oásis. Ecossistemas com grande umidade, comparativamente aos outros ecossistemas, com espécies características, como é o caso de Mauritia flexuosa e outras espécies associadas a esta grande umidade, e com interações ecológicas pouco conhecidas. Ao contrário de Cerrado, que tem muitos estudos anteriores, muitos anos de investigações, as veredas, os aguajales em Brasil são muito pouco conhecidos. Em Brasil, os aguajales apresentam diferentes zonas de vegetação, com uma zona de fundo, que é o bosque higrófilo, uma zona média, que é uma área de transição, a área aberta, com alguns indivíduos de Mauritia, mas basicamente um campo aberto, e a zona de borde, que é a transição da vereda para o cerrado, lá para a sabana. Então, esta é a estrutura dos aguajales em Brasil. Em los últimos anos, o que nós temos observado é grande número de ameaças a los aguajales, principalmente pela deforestação, agricultura, pecuária, queimadas e os cambios climáticos. Então, o uso do suelo tem sido altamente cambiado em áreas de veredas, o que tem diminuído o lençol freático, como é a capa freática, né, o nível de água em lo suelo, e isto é agravado, né, pelos cambios climáticos. Em las últimas décadas, em la região onde nós vivemos,
tem sido constatada uma grande redução em la precipitação, consideravelmente em los últimos anos. Então, com mudanças, cambios em lo uso do suelo e cambios climáticos, as veredas têm se transformado, têm cambiado de paisajes como esta para paisajes como esta. Então, esse secamento de lo suelo, la camada de água em lo suelo, tem levado principalmente a queimadas e outras mudanças que têm afetado todas as veredas. Então, isso tem levado a uma grande mortalidade, principalmente de Mauritia flexuosa, mas também de várias outras espécies, incluso várias espécies de animais. Aqui são registros de uma queimada de 3 meses que ocorreu em um aguarrale lá em uma unidade de conservação que é o Parque Estadual Veredas do Peruaçu. Então, 3 meses de queimadas ocorrendo em uma única vegetação com grandes impactos para a diversidade. Então, nós temos um projeto chamado PELD-VERI. PELD é Programa Ecológico de Longa Duración en las Veredas, que busca estudar os efeitos do secamento de las veredas, de los aguarrales, sobre a biodiversidade. Então, este projeto está localizado em região norte de Minas Gerais, onde nós temos diferentes áreas de monitoramento. Aqui são algumas imagens dessas áreas. Primeira, vereda do Peruaçu, segunda vereda Almescla e vereda Pedras. Essas 3 áreas apresentam características ecológicas distintas. Em lo Peruaçu está em etapa avançada de secamento, com alta mortalidade de buritis, ausência completa de água e invasão da sabana para o interior da zona de vereda. A Almescla está em processo de secamento, com a porção mediana com alta mortalidade de buritis e a zona de medio campestre. E por fim, a vereda de las Pedras, bajo indício de secamento, baja mortalidade de buritis, zona de medio campestre. É uma vereda bem preservada. Então, temos um gradiente que vai de ambientes de veredas preservadas, com muita água, até as veredas que estão secas. O que os resultados indicam é que os efeitos do secamento alteram a riqueza de espécies e a composição das comunidades vegetais. Este é um estudo de professora Yuli Nunes, que mostra que as comunidades vegetais têm cambiado significativamente, com alterações tanto em la composição quanto na diversidade. À medida que essas vegetações ficam mais secas, as plantas da sabana entram para o interior do aguarrale. Isso aumenta a diversidade de espécies e cambia a composição. Ali, arriba é o monitoramento do nível de água no suelo. Em veredas preservadas, a água é superficial, a água está arriba do suelo, enquanto que nas veredas secas, nós não temos mais água superficial. Então, nós temos estudado as redes de interações, principalmente de insectos e plantas, mas tem alguns outros pesquisadores estudando morcegos, murciélagos, alguns outros estudando aves e outros grupos mais de animais. Mas nós focamos em los insectos. Então, nós avaliamos, por exemplo, a distribuição de insectos agateadores em las veredas, comparando veredas aguarrales que estão em diferentes níveis de secamento. E temos observado que
existe uma maior diversidade de indutores de agallas em aguarrales em secamento do que em aguarrales úmidos. Então, a diversidade de agalladores é maior em las veredas secas. Isto pode ser explicado por uma característica desse grupo de insectos que vivem dentro dos tecidos das plantas, que é terem uma grande preferência por ecossistemas com alto estresse hidrotermal. Então, é esperado, né, maior diversidade em ambientes mais secos. Por outro lado, os insectos herbívoros de vida livre se veem negativamente afetados por el secamento. Então, uma grande diversidade nos ecossistemas de aguarrales úmidos do que nos ecossistemas aguarrales secos. Ao contrário, né, em contrapartida ao que observamos para os agalhadores. Então, aqui temos saltamontes, escarabarros e orugas, principalmente compondo lá os insetos herbívoros. E esses impactos do secamento afetam também as redes ecológicas. O que nós outros temos observado é que, como se pode ver, à medida que saímos de veredas úmidas e vamos para veredas secas, estamos tendo mais uma vez um cambio em la estrutura de las redes. Em termos ecológicos, observamos redes de herbívoro-planta mais pequenas, menos especializadas e menos robustas em aguarrales em secamento. Então, o que nossos resultados mostram é que diferentes interações ecológicas parecem responder de maneira distinta ao secamento de los aguarrales. Nos aguarrales úmidos, o que temos é uma maior diversidade de herbívoros de vida livre, enquanto que nos aguarrales secos, uma maior diversidade de insetos agateadores. As redes são mais grandes e mais generalizadas nos ambientes úmidos, enquanto são mais pequenas e menos especializadas em los ecossistemas secos. Então, o secamento de las veredas, né, de los aguarrales, leva a cambios em las comunidades vegetales, com variação, né, cambio em la estrutura de la vegetação, aumento do estresse fisiológico em plantas. E os efeitos sobre as interações com os insetos, como aumento em la diversidade de interações agacha-planta, empobrecimento de las interações de herbívoros de vida livre e plantas, e alterações em la estrutura de las redes herbívoro-planta, com redes mais pequenas e menos especializadas em aguarrales em secamento. Então, quando vamos de ambientes úmidos para os ambientes secos, temos uma redução em la complexidade de las redes ecológicas. Então, diferentes impactos antrópicos, sejam eles urbanização ou secamento de ecossistemas úmidos, parecem impactar as interações mais especializadas e com isto temos alterações em la composição de las redes. Nossos resultados são ainda iniciais. Os estudos começaram em 2019, 2020. Agora que está saindo os primeiros trabalhos, como podem ver, né, trabalhos 2023, 2024, 2025, e estamos ampliando as áreas de estudo, estamos repetindo as observações para entender se esses padrões são robustos. Mas, ao que tudo indica, este é o cenário observado em estes ecossistemas. Bueno, gostaria de agradecer mais uma vez ao IAP pela oportunidade, ao muito grande amigo Julio Miguel pela parceria em vários trabalhos há muitos anos, ao o time do Laboratório de Interações Ecológicas e Biodiversidade,
que têm trabalhado muito, né? Todos esses estudos são derivados dos estudos dos estudantes, a quem eu gostaria de agradecer. E um agradecimento especial à FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, que tem financiado a minha vinda aqui para Iquitos. Então, muitas graças. Espero que tenham compreendido o portunhol e estou aberto a los questionamentos. Gracias. Eh, Walter, muchas gracias por la presentación. Y como mostró Walter, tanto como la urbanización como el secamiento está viendo, afectando tanto la estructura de esas interacciones, ¿no? No sé si tenemos algunas preguntas, por favor. Gracias. Walter, doctor Walter. No, ¿cuál cree usted que sería más importante en la pérdida de en general? ¿La pérdida de los nodos, que serían los insectos, dice usted? Las especies, perdón, o la pérdida de los enlaces, de las interacciones. ¿Qué es más importante? Yo creo que uno viene como consecuencia del otro, ¿verdad? Pero no sé, usted es el experto. Importante no sentido de cambiar a diversidade, que é mais problemático. Então, nós outros temos a ideia que as espécies são mais importantes, mas as interações representam o papel, a função das espécies nos ecossistemas. Então, muitas vezes as espécies ainda estão lá, permanecem, mas as interações cambiam. Então, eu diria que elas são as espécies, mas as interações elas não podem ser menosprezadas porque vão afetar a perda de interações, afeta a ocorrência das espécies e também o funcionamento de todo o ecossistema. Mas eu diria que são as espécies, a perda de los nodos, porque até em termos analíticos, sem um nodo, quando você perde o nodo ou perde a espécie, você já perde a interação automaticamente. Então, se você perder a interação, você pode manter ainda a espécie. Então, mas perder a espécie perde também a interação. Então, a espécie é mais importante. Buenos días, profesor. Tengo una duda. Yo desconozco el mundo de los insectos, pero, por ejemplo, en ámbitos urbanos, lo que encuentras en las redes es que hay plantas exóticas que muchas veces dominan las interacciones a comparación de algunas plantas nativas, que incluso forman parte de lo que siembran el ornamento municipal y todo esto. En el caso de los insectos, no sé si existen insectos exóticos, insectos introducidos, o si son insectos de amplia distribución los que empiezan a dominar más áreas perturbadas, tanto para las veredas secas o para cualquier otro tipo de perturbación como urbanización, por ejemplo, ¿no? ¿Me podrías contar un poquito cómo funciona eso? Sim, sim, sim. Existem espécies de insectos exóticos, mas não são muito comuns. Nossos sistemas, herbívoro planta, não conhecemos nenhuma espécie de insecto exótico. Existem formigas, existem abelhas, mas herbívoros não conhecemos. Então, esses cambios são por espécies generalistas que estão em outros ecossistemas, mas que são nativos desses ecossistemas, que são nativos também da região. Existo?
Ok. Mas, Walter, não sei se você lembra do trabalho que você fez no doutorado, que comparando as exóticas também, introduzindo, quando viu introduções exóticas, viu que aí cambio na estrutura da rede insectoplânctica, você trabalha em forma global. Sim, sim. Mas acho que a pergunta é insectos exóticos. Plantas exóticas tem muitas. Plantas é mais comum, né? Especialmente em los ecossistemas urbanos. Temos várias espécies. Mas insectos especificamente, não. Sim. Acá hay otra pregunta. Bom dia, professor Walter. Eu vou tentar falar no portunhol também, tá? No primeiro caso de estudo, vocês determinaram três áreas, na área rural, periurbana e urbana. Eu queria saber como vocês determinaram essas áreas e calcularam algum tipo de índice de urbanização. Assim. Uhum. Então, na verdade, nós temos três classificações, né? Mas várias áreas diferentes. Então, temos diferentes sítios em ambiente urbano, em ambiente rural, em ambiente pristino, né? Preservado. Nós outros usamos a paisagem, a paisagem. Lo sítio de amostragem é circundado por ambiente urbano é urbano. Mas nossos diferentes sítios urbanos têm diferentes níveis de urbanização. Alguns estão em regiões mais, como se diz, centralizadas em la cidade, outros em regiões mais afastadas. Consequentemente, a urbanização é diferente. Mas tudo é urbanizado. Nós classificamos nesses primeiros trabalhos tudo como áreas urbanas. Nosotros tenemos recentemente usado ferramentas de Sistema Integrado de Geoprocessamento, SIG, para refinar a classificação, usando EVI, NDVI, medidas de cobertura de verde, de vegetação, para separar melhor as áreas. Mas nesses primeiros estudos é só categórico. Ah, entendi. Obrigada. Queria saber, além disso, também tenho uma dúvida se você sabe de grupos, se existem grupos, além das abelhas, né? Que funcionem como sensores tempranos deste declínio das interações ecológicas. Funciona como? Como um tipo de sensor temprano eh, que antecipem o declínio destas interações ecológicas, além do declínio da redução de espécies, da riqueza. Então, para insectos herbívoros, não conhecemos. Abelhas, grupos que nós chamamos de insectos bioindicadores, né? Isso. Então, para herbívoros, não há muitos estudos, pelo menos nos nossos sistemas. Aí tem formigas, tem, né, nas abelhas, formiga mesmo? Sim. Formigas, principalmente desses dois grupos. E borboleta, mariposa, um ou outro estudo também com insetos, nesses mesmos sistemas com esses estudos, mas não envolvem interações. É o estudo da diversidade especificamente desses diferentes grupos. Mas tem os resultados ainda muito novos, nem sei o que foi encontrado. Gracias. Ya tenemos otra pregunta. Muy buenos días, doctor Walter. Muchas gracias por esta exposición. Sin duda, se me vienen muchas preguntas a la cabeza. En este caso, el estudio en cuanto a los impactos que tiene una gradiente de urbanización respecto a la interacción planta-insecto, ¿cuáles son los criterios mínimos que debo cumplir yo en una investigación para poder cumplir con las métricas de redes de interacción, ¿no? Usted mostró ahí todas las métricas,
para yo poder cumplir con un diseño que me permita en realidad evidenciar las interacciones, ¿cuáles serían? Então, eu diria que o único critério é ter diferentes espécies interagindo em la comunidade. Seria um número mínimo de espécies e interações. Nós outros usamos 5 espécies. Com 5 ou mais espécies já podemos ter uma rede. Porque essas diferentes métricas, essas diferentes índices, são sensíveis ao tamanho, no número de espécies, número de nodos dentro da rede. Mas existem diferentes índices que podem ser aplicados a cada caso, né? Então, em redes muito pequenas, podemos utilizar alguns índices menos sensíveis ao tamanho, enquanto redes muito grandes, podemos utilizar esses índices sensíveis. Então, eu diria que se o número, se tem algumas espécies interagindo, 5, ya puede hacer una red. Entiendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, una interacción es basta, por ejemplo, en el caso de ustedes de insectos con la planta, el hecho de que yo pueda encontrar ese insecto en esa planta ya es una interacción, ¿verdad? Então, sim, no caso, por exemplo, de los insectos herbívoros, nós temos uma triagem, como se diz? Triagem? Uma triada, uma investigação para ter certeza que o insecto é herbívoro que estás a comer aquela planta. Bien. Existem outros insectos que não entram em nossas redes, porque não são insetos herbívoros que estão comendo aquela planta. Entiendo. Isso, estou pensando em rede herbívoro-planta, né? Mas poderia se construir uma rede de concorrência, por exemplo, insectos que nidificam, que habitam plantas, e então entraria todos. Ok, lo estoy asociando por el hecho de que particularmente yo trabajo con murciélagos y el hecho de poder evidenciar una interacción en este caso con frugivoría, sería el hecho de poder colectar al murciélago, a través de las heces podemos también evidenciar algunas plantas, ¿no? Y eso podría representar en realidad a través de una red de interacción como la que ustedes están haciendo. Sim, sim. Sim, sim. E nesse caso, inclusive, é muito mais, sob o ponto de vista da interação, nós outros temos uma certeza maior da interação, porque você pega a semente, né, semila, e no interior do conteúdo estomacal do animal, né? Aqui nós não analisamos o conteúdo estomacal dos insectos. Então, nós temos grandes evidências que o insecto é um herbívoro da planta, mas falta 1% de certeza. Não temos certeza absoluta. Em seu caso, é 100% de certeza. Muchas Então, gracias. esses dados são muito interessantes para análises de redes. Hola, buenos días. Eh, Nunca he visto los análisis de redes, pero sí hay muchos análisis comparando lugares muy impactados, ¿no? Entonces, cuando se hace este tipo de análisis, ¿qué es lo que nos determina que un lugar esté impactado usando los análisis de redes? Então, a definição se o lugar é impactado ou não é baseado em outras evidências, né? Esta definição é análises de processamento, análises de variáveis ambientais, histórico do lugar, outras variáveis. A análise de rede ela serve para caracterizar, para analisar a estrutura da comunidade nesses diferentes ambientes, mas a análise de rede não permite, no primeiro momento, definir se o lugar é impactado ou não. Isso é análise prévia. Não sei se é nesse sentido. Sí, he visto algunos artículos que han mencionado, por ejemplo, disminuye algunas interacciones o disminuye o se hace más especializado algo o viceversa, ¿no? En ese sentido.
los cambios que pueden Ah, ocurrir en un se, por ambiente exemplo, um determinado antrópico. padrão é uma evidência que o ambiente é mais impactado ou não. É. Sí. Então, redes ecológicas são muito variáveis, porque depende não só das espécies, mas da forma que essas espécies estão enlaçadas. Então, dos ambientes preservados podem ter estrutura completamente diferente, ao passo que dois ambientes antropizados também podem ter estrutura totalmente diferente. É claro que nós outros esperamos que, por conta de como que os impactos humanos afetam diferentemente espécies mais sensíveis, que nós outros chamamos de espécies especialistas e espécies generalistas, nós outros esperamos uma tendência em como que a estrutura da rede vai se comportar. Então, a expectativa é sempre que as redes vão ficar mais menos especializadas. Então, os diferentes indicadores, né, das diferentes métricas vão sempre, na expectativa convencional, indicarem esta menor especialização. Então, quanto maior é os impactos humanos, menor é a especialização das redes. E aí, as diferentes métricas vão ser utilizadas. Entonces, a partir de las métricas que nosotros utilizamos, esas principales métricas, conectancia, modularidad o especialización, por ejemplo, con esas matrices que nosotros tenemos en este lugar intervenido, hacemos nuestra matriz y vemos si están conectadas, menos conectadas, más especializadas, menos especializadas, y eso nos da, o sea, en teoría, que pueden ser, como digo, la red está menos estructurada o menos conectada. Y ahí puedes decir que ese lugar está intervenido o no, en base a esas métricas. Pero bueno. ¿Otra pregunta? Alguna última. Desde el punto de vista de las redes, este, ¿cuál cree usted que sería una aproximación según su visión personal, ¿no? Este, ¿Cuál cree que sería una buena forma de recuperar la interacción planta-insecto? La planta-insecto, no sé, tal vez con alguna práctica agroforestal o de paisajismo productivo, no sé. Então, esta é a pergunta de $1 milhão. Não sabemos, mas nós outros acreditamos que quanto mais sustentáveis são as atividades humanas, melhor é para recuperar as redes. Mas ainda temos muito poucos estudos sobre isto. Esta é a verdade. Sí, sí, acá tenemos preguntas para rato. Profesor, tengo una pregunta sobre cuáles son los procesos que estructuran las redes de herbivoría, ya sea en un sistema natural o conservado, no sé, ¿no? Por ejemplo, son procesos de separaciones de nichos o son procesos asociados a la neutralidad. em, no sé, la abundancia de un insecto puede determinar su grado de generalización, de especialización, o es que la cohesión de algunos rasgos funcionales como el tamaño de la probóscide o sus quelíceros más especializados generan este tipo de que sean, perdón, que especies sean más interactuantes con otras plantas o cómo funciona ahí. Pues,
Então, no caso de insectos herbívoros, eu diria que os processos associados a nichos são os mais importantes. Por exemplo, nós temos evidências que insectos de diferentes grupos funcionais, diferentes guildas, comparando mastigadores, sugadores, agateadores, minadores, enfim, que têm aparelho bucal, forma de vida, características diferentes de como interagem com as plantas, eles formam redes diferentes. Então, características morfológicas, ecológicas, fisiológicas são muito importantes. Incluso quando olhamos para as plantas, atributos funcionais como dureza foliar, composição de químicos e várias outras características afetam quem são os herbívoros que estão comendo essas plantas. Então, atributos funcionais, características ecofisiológicas são importantes para delimitar as interações. A abundância é um fator, mas alguns grupos, por exemplo, mastigadores muito abundantes vão ter muitas interações, porque o aparato bucal permite que eles consigam comer folhas com diferentes, por exemplo, saltamontes, né, o gafanhoto, o grasshopper, né? Estes insectos podem abocanhar, comer folhas com diferentes durezas, diferentes estruturas, com tricomas, sem tricomas. Por outro lado, insectos sugadores não têm tanta facilidade de usar recursos diferentes, ainda que sejam muito abundantes. Se pegarmos os insectos endófagos, minadores, agateadores, eles, ainda que sejam muito abundantes, só vão conseguir interagir com poucas espécies em las paisagens naturais. Então, as características ecológicas, morfológicas, fisiológicas, né, fatores associados a nicho ecológico são mais importantes para insectos herbívoros. O recurso comer planta é difícil de ser acessado, né? Esta interação é restrita, então, características de nicho são mais importantes. Otra pregunta más, creo que termina. Una pregunta, no soy entomólogo, pero estoy pensando otras cosas, y pensando usar este análisis para otras cosas. Este análisis de redes ecológicas se puede usar para otros tipos de redes, digamos, en estudio con comunidades indígenas, si usan un determinado recurso natural, plantas, animales, peces. ¿Se pudiera hacer este análisis? Sim, se pode, e é muito utilizada. Incluso, os estudos de redes ecológicas são posterior aos estudos de redes sociais, redes em outros sistemas, como na física, na matemática, né? Amanhã vamos falar um pouco sobre análises, e eu vou falar, não sei se tem alguém aqui que vai fazer. É, Aí a gente vê que os estudos de redes são que são chamadas de redes complexas. Não é exclusivo da ecologia. Existem muitas outras áreas. Basicamente, você tem pontos que podem ser conectados por diferentes tipos de formas de enlaces, pode-se fazer uma rede. Creo, creo que acabamos con las preguntas. Walter, gran amigo, muchas gracias por tu presentación y muchas gracias por haber venido de tan lejos para realizar tu presentación, por la cual pido fuertes palmas, por favor. Graças. Sí, sí, sí.